Olá pessoal, questão 161. Ficou um pouco pequeno, mas eu vou ler. Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz, a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente, como está aí no desenho. Nas direções vertical e horizontal são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de D-1 milímetros, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem de luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. Evidente, né? A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha, que são colocadas paralelamente às bordas do vidro. Olha, tá um pouco difícil aí para você ler, possivelmente, mas você acessa esse problema aí na internet que você vai encontrá-lo lá. Então as fitas têm 1 milímetro de largura, certo? Ele está dizendo então agora o seguinte, ó. Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. A pergunta é: a medida de D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75%, quanto é essa medida D? A medida D no desenho dele é a medida que vai de uma borda dessa até depois da outra borda, a medida D, certo? Muito bem, veja lá, você entendeu o problema? Ele quer calcular a distância D para que a distância D, que é o espaçamento entre essas fitas, para que a região coberta seja de 75%. Ele quer uma cobertura de 75% sobre um vidro de 5 por 9 metros. Mas observa com atenção, não vai precisar nem da medida do vidro. Olha por quê. Eu fiz aqui um desenho, veja lá. Aqui é onde a luz vai passar. Eu chamei essa distância de D. Então você tem aqui um quadrado de D por D, ou seja, um quadrado cuja área é D ao quadrado. E o quadrado maior, essa área toda é a área que vai ser coberta. A fita tem 1 milímetro, 1 milímetro, cada faixa dessa tem 1 milímetro. Então é claro que se aqui é D, aqui é 1, aqui é 1, essa distância toda de fora é quanto? D mais 1 mais 1, D mais 2. Então eu tenho um quadrado grande, de lado D mais 2, cuja área é D mais 2, parênteses ao quadrado. E a área do pequeno é D vezes D, D ao quadrado. Veja bem, se eu dividir a área do quadrado pequeno, que é onde passa a luz, pela área do quadrado grande, que é onde vai ficar encoberto, essa divisão, esse quociente, tem que dar 25%. Claro, por quê? 25% ou 1/4, né? Dividindo 25% não dá 1/4? Não é? Por quê? Porque a área, ele quer uma área de cobertura de 75%. Em outras palavras, a área que a luz vai passar, que é esse quadrado, tem que ser 1/4, 25% da área que vai ser coberta. Porque 25% mais 75% dá 100%. Se nós fizermos a divisão, correto? Então veja bem, vai ficar assim, ó. A distância, o quadrado D por D, a área dele é D vezes D, D ao quadrado. Essa área, dividido pela área do quadrado maior, que é quanto? D mais 2 ao quadrado, ó, D mais 2 vezes D mais 2, D mais 2 ao quadrado. Esse quociente tem que dar o quê? 25% ou 1/4. Tá lembrado que 25%, 25 sobre 100, você divide 25, 100 por 25 dá 4, embaixo 1 em cima, 1/4, certo? Então essa é a equação. O quociente da área do quadrado menor pela área do quadrado maior tem que dar 25%. Em outras palavras, a área do quadrado
pequeno tem que ser 25% da área do quadrado grande. Tá aí a equação, certo? Então aqui vai ficar assim, ó. Como os dois termos na primeira fração estão ao quadrado, eu posso extrair a raiz quadrada de d ao quadrado sobre d mais 2 ao quadrado. Isso é igual a quê? A raiz quadrada de quanto? De 1/4. É claro que se eu elevei ao quadrado o primeiro membro, eu tenho que elevar ao quadrado o segundo membro. Elevei ao quadrado para eliminar o expoente 2. Então vai ficar como? Vai ficar d sobre d mais 2 é igual a quanto? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, meio. Equação do primeiro grau, veja bem. Então vai ficar assim, ó, d mais 2 vezes 1, d mais 2. 2 vezes d, 2d. Então 2d é igual a d mais 2. 2 vezes d, 2d. d mais 2 vezes 1, d mais 2. 2d menos d passando para o segundo membro. Dá d. d é igual a quanto? d é igual a 2. A distância tem que ser o quê? 2 milímetros. Agora tira a prova para você ver. Se d 2 milímetros, qual é a área desse quadrado? 2 vezes 2, 4. E d mais 2, que é a do grande? 2 mais 2, 4. 4 vezes 4, a área do grande deu quanto? A área do grande é 16. Observa que realmente 4 é 25% de 16. Vê se não é. 4 não é 1/4 de 16? 4 é 25% de 16. É isso que tinha que dar. Os 2 milímetros corresponde aí ao problema, a letra A. 2 milímetros. Não é interessante o problema? Muito interessante. Tá bom? Tá claro então o que eu fiz? Por que eu dividi? Porque quando você quer a relação entre duas áreas, é a divisão que é feito. Que relação nós queríamos? Que a área do quadrado pequeno fosse 1/4, 25% da área do quadrado grande. Por quê? Porque ele quer 75% de cobertura. Se ele quer 75% de cobertura, 25% vai ser o quê? De área aberta do vidro, tá certo? De área onde a luz vai passar, tá bom? Então tá bom, pessoal. Até a próxima questão e obrigado.